Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, quinta rodada, chegou ao seu final no domingo à noite. Tivemos jogos sábado, tivemos jogo no domingo de manhã e no domingo à noite. Essa quinta rodada ainda não foi finalizada, porque teremos o jogo na quarta-feira de Corinthians e Fortaleza, que não foi nesse final de semana. Mas o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui um apanhado, o resumão dessa quinta rodada sem o jogo do Corinthians e do Fortaleza. É óbvio, porque não teve, só vai ter nesse meio de semana. Meio de semana, como todos sabem, não teremos Brasileirão. Teremos Copa do Brasil, algumas finais de campeonato regional, tem algumas competições ainda regionais que não terminaram, que vão terminar nesse final de semana, nessa semana até o final de semana. Então vamos lá para a gente fazer o nosso resumo desses jogos aí com os resultados. Porque muitos desses jogos aí foram feitos algumas análises dos jogos, outros eu não consegui fazer. Mas a gente vai falar aqui sobre o resultado, se teve alguma surpresa. Para mim teve uma surpresa. Então, vamos lá. Meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. O nosso WhatsApp, você vai lá, tá aqui na descrição, você vai lá e diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Aqui embaixo também está escrito de azul, se torne membro. Não esqueça, dê aquele like que ajuda aí, ó, ao canal. Você se tornando membro do canal, quando tivermos sorteios, você vai ter vantagens por ser membro. E vou ficar lembrando aqui, os 3 companheiros que receberam, que foram sorteados para ganhar a caneca ou o squeeze, já está tudo pronto, já está empacotado, já está tudo etiquetado com o endereço de todo mundo. Eu só estou aguardando a boa vontade do correio, tá? Assim que o correio onde eu moro voltar, já vai estar lá para poder ser enviado para vocês. Vou até, para ser mais rápido, esse envio por Sedex, por alguma coisa mais rápida para poder chegar por causa dessa demora toda que está tendo. Tá? Então vamos lá, galera. Começou com Atlético Paranaense e Fluminense. Eu coloquei o Atlético Paranaense com uma vantagem em cima do Fluminense. Apesar do Atlético Paranaense estar vindo de derrotas, o Fluminense também fica no alto e baixo, mas eu tinha colocado o Atlético Paranaense com uma certa vantagem, não, com uma pequena vantagem em cima do Fluminense. Mas não era surpresa o Fluminense ganhar. Eu até disse, se o Atlético Paranaense jogar igual a última partida, o Fluminense vai ganhar. E ganhou, porque o Atlético Paranaense acabou jogando muito parecido com a última partida, ou seja, mal. O goleiro do Fluminense trabalhou, mas o goleiro tá lá para isso, pô. Não é que o Atlético Paranaense não ia dar um chute, mas o Fluminense acabou tendo desempenho satisfatório e acabou ganhando a partida de 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Foi surpreendente o placar? Não foi surpreendente o placar da maneira como o Atlético Paranaense jogou, como se comportou. Mas eu esperava esse jogo um empate. Mas assim, não fiquei surpreso não, porque eu tô falando do time do Fluminense, não é um time ruim, também não é para brigar pelo título, tá oscilando muito, mas vai oscilar o campeonato inteiro. Então, Fluminense dá uma respirada e o Atlético Paranaense entra numa pressão danada, que a coisa tá ficando feia, reclamação por todos os lados,
mas era um pouco compreensível que isso pudesse acontecer com o Atlético Paranaense, por causa das peças que o Atlético Paranaense tem. Era compreensível. Mas o Atlético não vai ficar só perdendo. Ele vai ter seus altos, vai ter seus baixos. O Atlético Paranaense vai ter a princípio, com esse time, vai ter uma campanha muito presente no Fluminense. Sobe e desce. Internacional e Atlético Mineiro. Eu falei que provavelmente seria o jogo da rodada. Os times que estão jogando um futebol um pouco mais convincente, nada espetacular, que não tem time nenhum fazendo futebol espetacular, time nenhum jogando futebol espetacular. Internacional ganhou de 1-0, se impôs dentro de casa. O Atlético Mineiro, como eu falei, tem um problema defensivo. Foi um jogo que eu vi, gostei, mas eu senti o Internacional mais organizado taticamente. Os jogadores mais cientes da sua função. Vi o Atlético Mineiro algumas vezes um pouco desorganizado, ou é a organização do São Paulo que a gente acha que está meio bagunçado. Aí também pode ser um erro meu, né? Mas eu senti o Internacional mais consistente. E o Atlético Mineiro começa a sentir uma certa pressão, né? Porque veio de 3 vitórias, agora está com 2 derrotas. O Internacional teve uma derrota em frente ao Fluminense, que realmente mereceu perder, mas agora recompõe e é o líder do campeonato, porque o líder era o Vasco empatou a sua partida, que daqui a pouco a gente vai falar. Então o Internacional é o líder isolado do campeonato. O Vasco ainda tem um jogo a menos. Então, pelo critério de jogos, o Vasco ali pode ser até considerado o líder, mas na pontuação não é. Como o Vasco tem um jogo a menos, mas não jogou, a gente não sabe se vai ganhar, o líder é o Internacional. E mereceu ganhar, não foi injusto a vitória do Internacional, não. Goiás 2, Atlético Goianiense 0. Bom, o Atlético Goianiense, a única coisa que fez, na verdade, até agora, foi aquela vitória em cima do Flamengo. Porque depois empatou com o Sport e perdeu 2 na sequência. O jogo contra o Flamengo foi um jogo reativo, fez uma boa partida, ganhou do Flamengo. O jogo contra o Sport não fez uma partida mal, acabou empatando. As 2 últimas perdeu. Um clássico, o Goiás sem treinador. O treinador tinha sido mandado embora. O Goiás dá um respiro, ganha o clássico, dá uma moral. E o Atlético Goianiense, que rumo a Tóquio, começa a viver a realidade que vai ser o Atlético Goianiense, na minha visão, a realidade que vai ser o Atlético Goianiense. Está muito no início, está todo mundo muito junto. Mas eu acho que a coisa está começando a entrar um pouquinho no eixo. Então, um clássico desse, Goiás 2, dá um alívio pro Goiás, e o Atlético Goianiense começa a entrar também num sinalzinho já amarelo. Igual tem um monte de time já no Campeonato Brasileiro com sinal amarelo aceso. Não tá vermelho, mas amarelo. Inclusive o Atlético Mineiro, 2 derrotas. Então, o amarelo já começa a apitar. E o Atlético Goianiense também, o amarelo começa a apitar. E o Goiás dá um alívio. Flamengo e Botafogo, clássico carioca. Um jogo chato. Teve até um amigo que falou, não achei o jogo horroroso. Bom, horroroso eu vou concordar com você, meu amigo. Horroroso o jogo não foi, mas foi chato. Se eu falei horroroso no vídeo, depois eu vou até dar uma olhada no vídeo. Se eu falei horroroso, eu errei. Horroroso não foi, não. Eu já vi jogo horroroso. Horroroso foi o jogo que eu vi da Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza. Foi horroroso. Foi muito ruim. Flamengo e Botafogo foi chato.
chato. Foi um jogo chato. O Flamengo criou, mas o Flamengo muito lento. O que eu falei na minha análise. O problema do Flamengo não é só, na minha visão, não é só a troca de treinador. Alguns jogadores estão muito abaixo e tenho a impressão, tá? A gente não está lá dentro, não sabe o que está acontecendo. O Flamengo agora vai ter uma semana para treinar. Uma semana para treinar. O próximo jogo é contra o Santos. Acredito que seja decisivo. Porque se o Flamengo não der uma melhorada no jogo contra o Santos, não estou falando de ganhar do Santos, não. Mas se o Flamengo não der uma melhorada tática, fisicamente, os jogadores não subirem de produção, irmão, esquece. Esquece que vai pro ralo, a não ser, não gosto disso. Eu gosto de permanência do treinador. Se escolheu, vai até o final. Mas acredito que o jeito do treinador não se encaixou. Acho ele pacífico demais. Tipo o Carlinhos que teve no Flamengo. Só que o Carlinhos era cria do Flamengo. O Violino. E outros treinadores. Teve até um treinador que foi do Vasco. Agora me fugiu o nome dele, rapaz. Também foi jogador do Vasco. Agora me fugiu o nome dele, mas também muito quietão. Isso atrapalha. Isso atrapalha, principalmente no elenco. Tem jogadores experientes. Então, o jogo muito chato. Foi decidido no final. 3, 4 escanteios lá. Que o Botafogo acabou fazendo um gol num golaço do Pedro Raul. O Flamengo teve um gol anulado do Gabigol, porque o VAR viu a mão do Bruno Henrique. Depois o Flamengo conseguiu fazer o gol com o Gabigol. Antes disso teve uma bola na trave do Gabigol. Depois teve um pênalti da bola na mão do Marcelo e bateu no Marcelo. Estão reclamando, mas bateu no Marcelo. O pênalti a favor do Palmeiras e Santos, foi muito parecido. O cara abriu o braço, bateu no braço dele. Foi muito parecido com o do Marcelo. O Marcelo pulou com o braço mais aberto e bateu na parte de trás do braço. Estão reclamando à toa. A bola bateu. Se não era para dar esse pênalti em cima do Marcelo, não era para dar o pênalti a mão, o Bruno Henrique, então teria saído o gol de qualquer maneira. O Flamengo lento, jogo chato, o Botafogo muito reativo, não jogou com a mesma disposição que jogou contra o Atlético Mineiro. Até um amigo, o Cristiano, torcedor do Botafogo, falou: pô, Magalhães, é que o Botafogo joga no meio de semana, cara. Aí pela Copa do Brasil. Aí eu até entendo, de repente o Botafogo também não quis se desgastar muito porque tem um jogo pelo meio de semana. Pode ser. Mas o Flamengo poderia ter corrido mais. Mas o Flamengo muito lento. E eu disse, com o futebol que os dois jogaram, na minha visão, briga para não cair. Lógico, acredito que vai melhorar os dois. Mas o futebol aplicado pelos dois, muito chato. Não foi horroroso o jogo, mas foi chato. E para mim, sempre vai ser um jogo não muito bom. Vai ter exceções, lógico. Aquele Botafogo e Atlético Mineiro foi exceção de um jogo onde um time atacava e o outro se defendia. Foi exceção. O Botafogo jogou bem na reação, mas jogou bem porque estava pilhado, estava fazendo os contra-ataques muito bonitos. Mas é exceção. Geralmente, quando um time só ataca e o outro só defende, o jogo fica chato, porque não tem troca. O clássico Palmeiras e Santos teve essa troca. Os dois times atacavam. Posse de bola ficou meio a meio. Então, Flamengo e Botafogo, placar 1-1, foi justo. Para mim, os dois tinham que perder. Tinha que tirar os 3 pontos dos dois. Ainda bem que não teve torcida, porque se tem torcida, o correto era devolver o dinheiro. Vasco da Gama e Grêmio. Vi o jogo também, um jogo menos chato do que o Flamengo e Botafogo. O jogo foi melhor, o Vasco não ficou muito atrás, principalmente no segundo tempo, o Vasco atacou mais. Mas também não foi um jogo com nível técnico muito alto.
A torcida do Grêmio está reclamando demais do Renato, um time que não agride. Contra o Flamengo, poderia ter ganho do Flamengo, ser um pouquinho mais ousado, mas acabou não agredindo o Flamengo, deu brecha, o Flamengo acabou empatando no final, igual foi com o Botafogo. O Vasco não foi tão reativo, não foi tão reativo, ficou mais atrás no primeiro tempo, mas no segundo tempo saiu mais, foi um jogo mais parelho. Poderia ter saído o gol sim, mas o empate não foi um placar injusto, não. Foi ruim pro Grêmio, né? Porque o Grêmio, em 6 pontos, ganhou 2 aqui no Rio. Jogou contra o Flamengo e o Vasco ganhou 2 pontos. Não perdeu, mas esse empate foi melhor pro Vasco, mesmo sendo em casa, porque o Vasco está mais na parte de cima da tabela e tem um jogo a menos. Então, foi 0-0. Poderia ter sido gol, mas o empate não foi injusto. Palmeiras e Santos, gostei. Palmeiras evoluiu muito. Alguns jogadores subindo de produção. Gostei do que eu vi. O Lucas Lima, que o nego reclama muito. O Patrick jogou muita bola. Gabriel Menino também. O Rony ainda não se encontrou direito. O Santos tem um time mais imitado, mas também tentou. Mas nesse jogo o Palmeiras foi melhor do que os outros jogos. E o Santos não jogou igual os últimos jogos. Os 2 últimos jogos do Cuca, o Santos foi melhor. E os 2 últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras foi pior. Ou seja, esse Palmeiras e Santos, o Palmeiras jogou bem e o Santos não jogou tão bem assim. Mas foi um jogo bem parelho, 2-1. Um golaço do garoto Patrick. Um golaço. Patrick é o nome do garoto, né? Acho que golaço, e mereceu a vitória o Palmeiras. O juiz deu umas enroladas ali em algumas faltas era para ele dar amarelo, ele não deu, em outros ele deu amarelo, acabou expulsando, mas o Scarpa tinha que ter tomado amarelo, mas mereceu, o Palmeiras mereceu. Foi um dos jogos que eu mais gostei de ver, foi Palmeiras e Santos. Então, merecido. E o Palmeiras, eu vejo o Palmeiras devagarzinho tá melhorando. Para se soltar fogo, para a torcida do Palmeiras falar: aí, Bayern de Munique, aguarde, a gente te espera na Copa do Mundo. Não é para time nenhum que tá na parte de baixo da tabela desesperar, falar que já vai cair, e nem quem tá em cima dizer que já é rumo ao título. Nenhum. Tá tudo muito parelho por baixo. Tá tudo muito parelho. Vai ser muito difícil algum time manter a liderança por 3, 4 rodadas. Acho muito difícil. Essa liderança vai ficar oscilando o tempo inteiro. A parte de baixo da tabela também vai ficar oscilando o campeonato inteiro. Acredito que da metade do campeonato para lá, aí sim, você já possa ter alguma coisa mais clara. Antes disso, ganhei 2, já tô legal. Tá muito parelho. Não vai ser nem 8, nem 80. Tem que se manter calma, todo mundo com o pé no chão. Ganhou, pé no chão. Perdeu, pé no chão. Não desespera. Tem alguns times que já tem o sinal de alerta, tá começando a ligar. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Goianiense. Tem os times que o alerta liga. Mas isso, um monte de times, acho que todos os times, o alerta vai ligar. O próprio Palmeiras, o alerta ligou, agora já desligou, que está começando a subir. Ou seja, isso vai acontecer com todos os times. Agora, Bragantino 1, Curitiba 2. Esse jogo para mim foi surpreendente. Se teve um resultado surpreendente para mim, esse foi Bragantino 1, Curitiba 2. Curitiba não tinha ganho de ninguém, último colocado. Bragantino vinha aí numa ascensão de empate, vitória, e perde em casa. O Bragantino é outro time que também toma muito gol. Todo jogo ele toma gol. Então foi surpreendente a vitória do Curitiba. É por isso que eu estou falando. Esse campeonato tá muito alto e baixo. Muito alto e baixo.
Essa rodada, tivemos times que não tinham ganho partida nenhuma, que ganharam a primeira partida. Ganharam a primeira partida. Ainda temos alguns times invictos. Ou um time invicto, não sei. Mas foi surpreendente, sim, a derrota do Bragantino em casa pro Curitiba, por tudo que estava acontecendo. O Curitiba mandou o treinador embora, coisa e tal. Eu não sei para qual time o Jorginho tá indo. Eu não sei se é pro Goiás ou se pro Curitiba, mas não estreou. Então, para mim, Bragantino 1, Curitiba 2 foi a surpresa dessa rodada. Sport Recife 0, São Paulo 1. Sport Recife também com alerta verdinho ligado. São Paulo dá um alívio aí pro Diniz. Diretoria bancando o Diniz. São Paulo volta a ganhar 1-0. Os times paulistas começam a se recuperar. Já estão mais na parte de cima da tabela. O único que está na parte de baixo da tabela ainda é o Corinthians, mas também tem um jogo. A menos não jogou nessa rodada, vai ser jogado no meio de semana, porque na verdade no meio de semana teremos alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Teremos, eu acho que São Paulo e Atlético Paranaense, que vai ser adiantado da 12ª, 13ª rodada, sei lá. Vai ser adiantado para essa semana, que provavelmente já estão vislumbrando alguma coisa em relação a Libertadores. De repente estão adiantando esses jogos para não bater ali data, não ficar muito atrasado. Então já vão adiantar esse São Paulo e Atlético Paranaense. Temos o jogo do Corinthians. Eu acho que vamos ter 2 ou 3 jogos adiantados aí do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo, Sport São Paulo ganha, dá um alívio no Sport Recife. O futebol apresentado pelo Diniz é interessante, a maneira dele de pensar o futebol eu acho legal. O problema é que não está trazendo resultado, cara. Porque se trouxesse resultado a filosofia do Diniz, ele seria nesse momento o treinador mais badalado do Brasil. É que não está trazendo resultado. Mas as ideias dele de futebol, de movimentação, de troca de posição, eu acho bem legal. Mas falta experiência para ele e também falta o resultado. Falta o resultado, que é o principal, né? Mas uma boa vitória do São Paulo em cima do Sport. E o último jogo foi Ceará e Bahia. O Ceará também não tinha vitória nenhuma, igual o Curitiba, e conseguiu a sua primeira vitória em cima do Bahia, de novo. A torcida do Bahia tá puta da vida, não aguenta mais, olha pro Ceará, a torcida do Ceará tá zoando, tá sacaneando a torcida do Bahia. A torcida do Ceará já fala, pô, quando a gente estiver em crise é só jogar contra o Bahia, que é 3 pontos mole. É o que a torcida do Ceará tá falando, e vai fazer o quê? Na Copa do Nordeste perdeu as duas. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro entre os dois perde. A torcida do Ceará vai zoar, ué. Porra, não tem jeito. Não tem jeito. O Ceará fez 2-0, viu o jogo, bola parada de novo, Bahia toma gol, um passe açucarado pro segundo gol. O Ceará poderia ter feito terceiro, que bateu a bola na trave. O goleiro do Ceará trabalhou, mas, porra, ele tá lá para isso. E não foi injusta a vitória do Ceará. Então, com isso, a classificação de novo muda, né? A classificação de novo muda. O Vasco era o líder. O Vasco aqui no Rio, já estava todo mundo falando, ora, segue o líder. Bom, agora já não pode mais falar segue o líder. Tem que falar, segue o vice-líder. Como o Vasco não gosta muito desse negócio de vice, que nem eu ficar zoando, provavelmente não vão falar. Então agora, o segue o líder é do Internacional. Eu sei que o Vasco tem um jogo a menos. Então o Internacional com 12 pontos em 5 jogos, o Vasco com 10 pontos em 4 jogos. O Vasco ainda está invicto, o Vasco não perdeu. Tem 3 vitórias e um empate. O Vasco é um desses invictos. Atlético Mineiro em terceiro lugar com 9 pontos. Palmeiras em quarto lugar com 8 pontos. Mas o Palmeiras também tem um jogo a menos e o Palmeiras também está invicto. O Palmeiras tem 2 vitórias e 2 empates. Vasco e Palmeiras. Se completarem os jogos, supomos, o Vasco, eu não sei contra quem o Vasco joga. Mas tá lá Vasco e
Se tivesse feito seu jogo e ganho, era o líder com 13 pontos. E o Palmeiras tivesse feito seu jogo e ganho, estaria com 11 pontos. Seria o vice-líder. Estaria na segunda posição. Vasco e Palmeiras ainda invictos. Em quinto lugar, São Paulo, com 4 jogos também, em 7 jogos. Tem 7 pontos e em 4 jogos. Não é invicto. Santos também não está mais invicto, em sexto lugar com 7 pontos. Fluminense também com 7 pontos em sétimo lugar. Bahia em oitavo lugar com 7 pontos e 4 jogos. O Grêmio com 7 pontos em nono lugar com 5 jogos. 4 empates e 1 vitória. O Grêmio também está invicto. Então invicto Vasco, Palmeiras e Grêmio. Só que o Grêmio tem 4 empates. Estou falando, empate não é bom. Nesse campeonato o empate não vai ajudar. Em décimo lugar, o Atlético Paranaense, com 2 vitórias e 3 derrotas. Sinal de alerta no Atlético Paranaense. Botafogo, em 11º lugar, com 6 pontos em 4 jogos. Botafogo também está invicto, ó. Vasco, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, ó. 4 times invictos. Quer dizer, invictos de sem derrota, tá? Bragantino, em 12º lugar, com 5 pontos em 5 jogos. Flamengo, em 13º lugar e pior carioca, em 13º lugar com 5 pontos e 5 jogos. O Corinthians, em 14º lugar com 4 pontos em 3 jogos. O Corinthians tem 2 jogos a menos. O Goiás, em 15º lugar com 4 pontos em 4 jogos. O Fortaleza, em 16º lugar com 4 pontos em 4 jogos. Muitos times com 4 jogos. O Atlético Goianiense, primeiro time na zona do rebaixamento, em 17º com 4 pontos em 4 jogos. O Sport Recife, em 18º lugar com 4 pontos em 5 jogos. O Ceará, em 19º, penúltimo lugar, com 4 pontos em 5 jogos. Teve 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória, que foi essa última. Em último lugar, o Curitiba, que também venceu a primeira no Campeonato Brasileiro nessa última rodada, com 3 pontos em 5 jogos. Muitos times ainda com 4 jogos. Temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times, na verdade 8 times com 4 jogos. E um time com 3 jogos, que é o Corinthians. Então essa tabela ainda vai mudar muito, muito. Próxima rodada aí, poderemos ter mudança também na classificação. Na próxima rodada, na verdade nesse meio de semana, teremos São Paulo e Atlético Paranaense, o jogo adiantado da 11ª rodada. Também teremos, nesse meio de semana, Corinthians e Fortaleza, que é o jogo da 5ª rodada. Poderemos ter alterações aí da tabela. E na 6ª rodada, que é no final de semana, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense foi adiado. Não sei para quando foi adiado. Então Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não jogam no final de semana. Então teremos na verdade 2 jogos a menos na próxima rodada. Não teremos Grêmio e Goiás e não teremos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Teremos 8 jogos só. Teremos 8 jogos só, porque o Grêmio que joga a final do Campeonato Gaúcho. Então teremos Botafogo Internacional, Fluminense e Vasco, clássico carioca, Bahia e Palmeiras, Fortaleza e Bragantino, São Paulo e Corinthians, clássico, um clássico carioca, um clássico paulista, Curitiba e Sport, Santos e Flamengo, e Atlético Goianiense e Ceará. Muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar, mas isso é papo para outra resenha. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.